Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochilão, sejam bem-vindos de volta ao canal. Depois de 3 longas semanas que eu não gravei, e nas 2 últimas que eu tinha gravado ainda o assunto era cinema, né? Falando sobre Oscar, mas agora eu vou retomar a temática de viagem. Eu estou saindo de viagem, vocês vão acompanhar aí o que eu vou fazer. Mas hoje eu quero discutir assim, só para reabrir o canal e não ser tão repentino. Discutir um pouco sobre o Brasil. Vou fazer uma viagem agora dentro do Brasil, para o sul do país principalmente, e queria falar sobre quais são os melhores lugares do Brasil para se viajar. Evidentemente que, na minha visão, na minha opinião, está restrito ao que eu conheço. Eu conheço muita coisa, eu conheço todos os estados, todas as capitais, mas também tem uma série de lugares aí que eu não vou poder mencionar. E claro, também está restrito ao fato de que a bolsa de valores, a cotação da popularidade dos destinos é muito variável, né? Essa lista poderia ser muito diferente hoje do que seria 15 anos atrás. E talvez eu não esteja tão atualizado em relação a novos lugares que os influenciadores estão descobrindo aí, que agora são o lugar que você precisa visitar urgentemente, ou que não precisa visitar urgentemente, vamos manter em segredinho para a galera não descobrir, né? Enfim, vai ser uma leitura pessoal. Eu pensei em fazer um ranking. É gostoso fazer ranking, né? Botar que esse é melhor que esse fica aqui, esse fica ali. Mas eu deixaria de mencionar uma série de coisas. Então eu quero dar uma passada pelo Brasil inteiro, em pegar todas as regiões, fazer pelo menos alguma menção. Mas como se eu fosse recomendar para um gringo que vem para o Brasil com muito tempo. Tá? Ele tem muito tempo, ele quer passar por todas as regiões. O que eu mencionaria para ele? Se ele tiver pouco tempo, aí eu vou deixar para o final o que eu considero uma elite, o que eu considero o mais importante aqui do Brasil. Começando pelo sul do país, para onde eu vou, inclusive eu estou indo para Florianópolis. Eu acho que para quem tem tempo e quer abranger a região sul, Florianópolis é um lugar bastante funcional, é muito diverso, tem o norte lá mais estruturado, tem gente que gosta daquela coisa mais badalada. Eu prefiro muito a parte sul da ilha, mas tem muitas praias bonitas ali, né? Eu gosto de fazer trilha para a Lagoinha do Leste, tem as dunas de Joaquina, tem na minha visão, adorável vilarejo ali da Barra da Lagoa. Mas para quem quiser também praia mais de badalação, o norte da ilha vai oferecer, tem para todos os gostos. Penso que é um lugar a ser agregado em uma lista de lugares a visitar no Brasil, o que eu não estenderia ao restante do litoral de Santa Catarina. Eu sei que nem tudo ali é um parque temático que quer recriar Dubai, mas o que eu conheci e o que eu já investiguei e tentei desvendar assim, se eu tinha interesse de ir, nunca me pegou tanto assim. Então, se eu mesmo não tive interesse, como é que eu vou falar para outra pessoa ir lá, né? Ali no Rio Grande do Sul, eu tô querendo ir agora na região das missões. Eu já visitei as missões jesuítas na Argentina e no Paraguai, mas nunca a brasileira. Isso me irrita um pouco, eu não ter visitado do meu próprio país. Pode ser que seja um lugar, eu acho que é um lugar muito interessante, né? De você visitar, pode ser fora, mas eu agora quero romper com essa barreira do não ter visitado a brasileira em específico. E Foz do Iguaçu, ali no Paraná, acho que além das cataratas, que são uma paisagem única, rara no mundo, né? Tem poucas cataratas daquele patamar, tem Niágara lá nos Estados Unidos, no Canadá, tem uma lá na África também, mas não é em qualquer lugar que você vai ver um impacto natural daquele, além do fato de você ter acesso fácil ao Paraguai, ter acesso fácil a algumas partes da Argentina. Então eu incluiria isso numa lista para que as pessoas visitem. Mas acho que o sul é uma das regiões mais discretas assim em termos de turismo mais plural, assim, para abranger mais gente.
Assim como o Centro-Oeste, por exemplo, tem o Pantanal, já estive no Pantanal, é muito bonito, a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, mas eu nunca fui a Bonito, que deve ser o lugar mais impactante ali do lugar. Aliás, eu quero deixar 2 lugares aqui separados, que eu não conheço, mas que provavelmente estariam em qualquer lista que eu fizesse assim que eu viesse a conhecer, que é Bonito. Eu tenho a sensação de que é um lugar realmente maravilhoso, muito bonito. E a Chapada Diamantina está na minha lista de prioridades aí, mas ainda não visitei e acredito que entraria na lista. Para além desses 2, aí vai um pouco dessa questão da cotação, né? Tem lugares que estão em baixa na cotação, mas estavam muito populares há 10 anos atrás, e tem lugares que cresceram recentemente que eu ainda não tive a chance de visitar. Vamos dar um pulo para o Sudeste. Eu vou valorizar minhas Minas Gerais, eu vou valorizar nossas cidades históricas, Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, Congonhas, é tudo muito maravilhoso, e eu colocaria sim como um trecho de rota para que um estrangeiro visitasse, né? A simpatia de Minas Gerais, além de tudo, traz um elemento cultural, de gastronomia, que é diferente. Mas sim, o grande atrativo do Sudeste vai estar no Rio de Janeiro. Eu vou mencionar São Paulo como grande centro urbano do Brasil, mas cidade grande tem em vários lugares. Eu não sei se São Paulo tem alguma coisa específica dela, assim, que fala, nossa, né, tem algo que precisa ser visto em São Paulo que outras cidades no mundo não vão ter. Mas o Rio de Janeiro, né, é um lugar muito bonito, e ao contrário do que eu falei de Santa Catarina, é um lugar que vale a pena sair da capital e visitar o litoral. Arraial do Cabo é lindíssimo. Agora eu estou falando dessa coisa da cotação, está crescendo muito a popularidade da Ilha Grande, é uma coisa que eu não ouvia falar há alguns anos atrás, agora fala-se muito, né? Lopes Mendes e tudo. Paraty é uma cidade muito linda, nem tanto pela praia, mas é muito bonita. Eu gosto de Búzios, por exemplo, eu acho que tem praias bonitas ali, o vilarejo é simpático, apesar de já ser um lugar um tanto quanto elitizado. Então vale a pena sair da capital e explorar o litoral. Eu acho que é algo que tem que estar programado no roteiro de alguém que vem visitar. Aliás, visitar praias fora do circuito é uma das coisas que mais se vem fazer no Brasil. E aí falar sobre praias é uma coisa muito complicada, né? Se a gente for passar agora para o Nordeste, a gente está entrando na parte mais rica em termos de litoral brasileiro, e aí a gente entra numa queda de braço que para mim é um pouco complicada, né? Por exemplo, eu acho Trancoso, Caraíva, a região ali de Arraial da Ajuda, tudo, né, Praia do Espelho, tudo muito maravilhoso em termos de natureza, mas sim, está muito inflado em relação ao turismo, e aí as pessoas vão procurando lugares mais alternativos. Hoje a alternativa é Cumuruxatiba, por exemplo. Vai te dar uma opção mais alternativa? Vai, mas é tão bonito? Eu não concordo, eu realmente não concordo. Não é equivalente esteticamente, é um substituto funcional ali do sul da Bahia, tá? Acho que o impacto do quadrado, da vista de cima da falésia ali para a praia em Trancoso é muito maior, né? Tem gente que hoje vai dar ciricutico de pensar em Porto de Galinhas, mas a maré baixa e os corais vistos ali é muito bonito, e é difícil de você achar um correspondente a isso. Vão ter praias ali perto que vão ter um forrozinho mais alternativo, um clima menos turístico, você não vai apanhar do cara da barraca de praia, tô brincando. Mas a equivalência estética daqueles corais você não vai encontrar. Para mim, o mesmo vale a respeito de Jericoacoara, por exemplo, que está sendo substituída por Barra Grande do Piauí. É gostoso? É gostoso demais. É um vilarejo simpático? É simpático demais. Vale a pena? Vale a pena. Para quem tem tempo, inclua no roteiro. Mas, em Jeri, você vai atravessar 1 hora de duna num pau de arara para pegar um vilarejo ali encravado na areia.
é uma coisa rara, sabe? É um lugar que eu me apaixonei quando Jeri era o lugar a ser visitado. Hoje, muita gente vai tratar como um lugar a ser evitado, mas eu não consigo fazer uma lista sem incluir, né? Jericoacoara. Mas tem alguns lugares que estão crescendo aí em popularidade. Eu falei da Ilha Grande, né? É uma popularidade mais recente. Eu nunca tinha priorizado ir para lá. Boipeba é uma popularidade assim mais recente. Eu nunca tinha priorizado ir para lá. Por isso são lugares que eu ainda não conheci, né? Mas em se tratando de praia, para quem tem a possibilidade, para quem tem recurso e tudo, eu até consegui fazer uma viagem bem alternativa para lá. Fernando de Noronha é o principal, né? Fernando de Noronha vai trazer praias para rivalizar com qualquer lugar do mundo, praias para entrar no top 10 do mundo, coisa que o Brasil continental provavelmente não vai trazer. Então não tem como você evitar mencionar, ó, se der para ir, pega um voozinho para Fernando de Noronha e aproveite ali, tá? Entre as praias mais alternativas, acho que essas que eu mencionei são realmente algumas que eu visitei que eu considerei muito simpáticas, mas eu insisto, para mim elas não substituem o impacto estético das praias que elas estão substituindo. Isso aconteceu também ali na região norte, no Tocantins, com o Jalapão, né? Eu visitei o Jalapão quando era uma descoberta, um lugar para você ir para acampamento. E eu estou com a notícia de que é um lugar que cresceu demais em termos de turismo e agora as pessoas estão migrando para a Chapada das Mesas no Maranhão. Eu não conhecia ainda a Chapada das Mesas, então eu não posso falar a respeito disso, tá? Ainda voltando ao Piauí, Barra Grande, eu vou mencionar um lugar que fica de fora do roteiro de praticamente todo mundo, porque é bem fora de mão, mas eu acho um dos lugares impressionantes do Brasil, que é a Serra da Capivara, no sul do Piauí. Pouquíssima gente vai ao sertão nordestino fazer turismo, mas você tem um parque nacional lindíssimo ali, perto de São Raimundo Nonato, com figuras rupestres muito antigas. É um negócio assim arrepiante de se ver. Já visitei lá e cabe em qualquer roteiro, mas realmente envolve um certo desvio. Porém, eu quero fechar essa lista com o que eu considero o principal, assim, né? Você está vindo para o Brasil com menos tempo, você vai ter que priorizar espaços. Quais lugares você deveria priorizar? Eu vou mencionar a cidade do Rio de Janeiro. Acho que vale a pena sair, visitar praias próximas, ir a Paraty e tudo mais. Mas, né, eu sei, tem a questão da segurança, eu tenho meus asteriscos, tem muito golpe, mas o Rio de Janeiro é um centro, além de ser uma cidade, do ponto de vista natural, maravilhosa, é um centro cultural muito forte, né? É muito rico, tem muita brasilidade ali. E eu não tem como não mencionar como elite, assim como Salvador, na minha opinião, é uma cidade bonita, é uma cidade que traz um enredo histórico dentro de si e todo um contexto cultural muito acima da média em termos de Brasil. Tanto o Rio quanto Salvador vão trazer isso. E a única que vai competir com elas é Recife. Quando eu falo Recife, eu estou incluindo Olinda junto. Eu acho que essas três cidades merecem ser visitadas e a partir delas vale a pena fazer um roteiro de praias mais de vilarejo próximas para quem tiver pouco tempo. Se tiver mais tempo, aí vai para o litoral do Ceará, do Piauí, vai descobrir praias alternativas ou mais do mainstream, como quiser. Mas eu não consigo tirar isso aqui de não sei se um top 3, mas pelo menos que elas estejam mencionadas como um dos 5 lugares a visitar. Eu vou incluir mais 2 neles. Eu acho que não dá para um gringo vir ao Brasil, querer conhecer o Brasil e não conhecer um dos cenários mais únicos que esse Brasil tem, que esse país tem, que são os Lençóis Maranhenses. Tá? Você tem Atins lá, que é um vilarejo, assim como Jeri, encravado nas dunas. Quando eu visitei, era um lugar muito alternativo,
fantasticamente alternativo. Na verdade, era até um pouco difícil de você ter acesso a determinados serviços, as pessoas fechavam tudo muito cedo, mas é muito gostoso de estar lá. A notícia que eu tenho é de que o lugar está crescendo. Eu fui em 2012, né? Depois eu voltei aos Lençóis Maranhenses e fiz algumas trilhas por dentro das dunas. Gente, aquilo lá é muito fotogênico. E ao contrário de Foz do Iguaçu, que tem aqui e ali lugares parecidos, os Lençóis não tem outro lugar no planeta que seja daquele jeito. Mas eu vou fechar com aí, numa ilustração muito pessoal, o lugar que eu considero a melhor experiência que eu tive no Brasil, né? Falei da região norte só do do Jalapão, mas no norte você pode chegar a Belém, que também é uma cidade riquíssima em termos de cultura, como eu gosto daquele lugar. Pegar um barco, e tem que ser de barco, cara. Se você pegar avião, você está perdendo boa parte da experiência. Pega o barco, vai para Santarém, atravessa as comunidades ribeirinhas, conversa com as pessoas, interage com a comunidade local, escuta o eletroforró. E aí você chega a Santarém e vai ao Alter do Chão, que é uma praia que para mim não deve nada em termos de beleza a nenhuma outra que eu mencionei ou deixei de mencionar aqui nesse vídeo, tá? Ela é fantástica, muito bonita, e para quem tiver tempo ainda pode estender para Parintins, para Manaus, é tudo muito legal. Eu acho uma imersão fantástica, tá? Mas a gente fica por aqui. Eu vou continuar gravando alguns vídeos viajando nos próximos. Você vai deixar sua curtidinha, você pode comentar aí o que eu deixei de comentar, o que você gosta, o que você não gosta. E até o próximo vídeo, dessa vez já na estrada. Tchauzinho para vocês.